Alô você torcedor, chegou a hora de mais uma edição do Show de Bola e um fim de semana, meu amigo, movimentado, viu? E claro, uma semana que começa cheia de interrogações. No programa de hoje, vamos falar da grande campanha de Álvaro e Simon no vôlei de praia. Tem a chegada de Petrúcio Ferreira nas terras paraibanas, após faturar 2 medalhas de ouro em Londres. E ainda, a nova derrota do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais, agora no Show de Bola desta segunda-feira, 31, último dia do mês de julho de 2017, que já está no ar. E olha, a gente começa pelo vôlei de praia. A dupla Álvaro e Simon venceram a segunda no Mundial e já garantiram vaga nas eliminatórias. Os brasileiros bateram sem dificuldades os austríacos Christoph Dessler e Thomas Kühnert por 2-0 na manhã de hoje em Viena. Com 2 vitórias, Simon e Álvaro são os líderes do Grupo A e mesmo classificados ainda tem mais um jogo marcado pela fase de grupos. O jogo que acontece nesta quarta-feira contra a dupla cubana Gonzalez e Nivaldo. Boa fase, né? E hoje, claro, né, a gente está trazendo aqui para falar sobre essa boa fase de Álvaro Filho e Simon. Estamos trazendo aqui o subeditor de esportes do Correio da Paraíba, Alan Ebert, e também o repórter do portal vozdatorcida.com, o Vitor Oliveira, para a gente falar sobre esses mais variados assuntos, né, que ainda tem muita coisa. O vôlei de praia a gente está só começando. Seja bem-vindo, Alan, mais uma vez. Você é titular quase que absoluto, né? Só se for para o departamento médico, que aí a gente vai ter que promover essa substituição. Seja bem-vindo, boa noite. E uma boa se confirma, na verdade, essa boa fase do Álvaro e Simon, estão aí numa crescente nessa nova fase aí dessa dupla. Seja bem-vindo. Obrigado, Ranieri. Boa noite a você, ao amigo Vitor, ao torcedor que está em casa. Realmente o Álvaro e o Simon vêm numa fase impressionante. Eles ganharam o circuito brasileiro de vôlei de praia de forma tranquila, batendo até os campeões mundiais, campeões olímpicos, no caso os brasileiros Alisson e Bruno Schmidt, e confirmam essa boa fase nesse início de campeonato mundial. 2 partidas até agora, 2 vitórias, já confirmaram a sua classificação para a segunda fase e agora, na quarta-feira, vão enfrentar a dupla cubana, que também venceu seus 2 jogos, para definir quem avança com o primeiro lugar na chave. Então é uma vitória importante, caso seja concretizada, porque você já pega um adversário teoricamente mais tranquilo na segunda fase, caso confirme essa primeira colocação. Vitor, o João Pessoa, na verdade, é muito propício, né? As praias, areia, diz que até o vento, né? A turma que joga vôlei de praia diz que até o vento contribui para isso. Você acha que foi esse casamento, apesar do Simon não ser paraibano, o Simon é sul-mato-grossense, mas casou aí essa dupla com o Álvaro, mas você acha que tem essa influência, porque eles treinam aqui em João Pessoa, quando chega no restante do mundo não faz diferença, areia, vento, mar, sol, os fatores aí climáticos? Seja bem-vindo, um abraço. Boa noite, Ranieri, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, né? Depois de 2 anos estou aqui de volta. Ah, que bacana. Clube. Realmente, aqui na Paraíba, principalmente na capital João Pessoa, né? Tem essa praticidade, né? Quem joga no calor de João Pessoa, meu amigo, joga em qualquer lugar, né? E aí tem essa praticidade, tem essa facilidade diante das dificuldades climáticas, seja onde for disputado esses circuitos mundiais, esses campeonatos mais voltados para principalmente a questão dos preparativos para os Jogos Olímpicos, Pan-Americano e tudo mais, né? Mas realmente João Pessoa é um celeiro de talentos dentro do vôlei de praia, tem toda esse histórico de formar grandes atletas. Tem um grande amigo meu, que é o Jô Gomes, inclusive atleta do vôlei de praia também. Grande amigo. Nome, o Jô, viu? Exatamente, grande amigo meu. E ele sempre relata isso para mim. Sempre que a gente conversa, ele diz que, de fato, o João Pessoa traz toda essa bagagem, traz toda essa facilidade para que o atleta de vôlei de praia, de fato, consiga desenvolver bem o seu esporte, né? Tudo aquilo que ele prepara durante o ano para desenvolver dentro de quadra A2
ou até mesmo a questão do vôlei de quadra em si, né? Eles se preparam bastante, utilizam bastante desse artifício, que é essa estrutura que o nosso vôlei tem aqui no nosso estado. E aí, Alan, a gente tem um panorama, né? Quando a gente passa a analisar alguns nomes individualmente, tem o George, o Vitor falava no Jô também, a gente tem alguns nomes na Paraíba que reforçam isso, especificamente com Álvaro e Simon, eles têm vivido essa boa fase, tanto na competição, né, nas competições nacionais, como também no cenário internacional. Você acha que é cedo ainda para a gente falar de 2020, já que eles tiveram aí que fazer algumas escolhas, foram para o Pan-Americano, tiveram um bom resultado, uma medalha de prata, foi uma prata com aquele gostinho de ouro, mas você acha que é cedo para a gente falar de 2020 entre Álvaro e Simon? Eu acredito que não. O bom momento dos dois já credenciou a dupla a pensar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E hoje em dia, no país, eles estão pau a pau com a principal dupla, que foram os campeões olímpicos, Bruno Schmidt e Alisson. Então eles têm que pensar realmente nisso. Eles fizeram uma temporada dominadora no circuito brasileiro, de 9 etapas, eles foram ao pódio em todas elas. Então eles estão bem, estão pontuando bem no ranking. Agora a gente teve várias etapas do circuito mundial lá na Europa e o Álvaro e o Simon estão na liderança entre os brasileiros. Então eles têm sim que pensar em Olimpíada. Pois é, bacana, né? Então vamos aguardar aí, já a gente tem uma Paraíba de Zé Marco, de outros paraibanos que, na verdade, paraibanos por adoção, isso, né? Que exatamente. é o Ricardo, o Emanuel, tanta gente boa que passou já e que representou a Paraíba, a gente pode dizer assim, né? Já que tem esse casamento aí com a Paraíba e com um paraibano, então fica aí, né, esse desejo, quem sabe a gente pode ver aí daqui a pouco. 2020 é logo ali, viu? E só um detalhe, Ranieri, outra dupla paraibana, o George e o Vitor Felipe, ganharam uma etapa do circuito mundial também no último fim de semana, uma etapa nível 2, que é um nível um pouco mais abaixo, já que os principais atletas estão disputando o campeonato mundial, mas eles venceram essa etapa do circuito mundial e também é uma dupla que a gente pode pensar para o futuro a longo prazo, pode brilhar também no cenário nacional e até internacional. E essa é uma dupla genuinamente paraibana, né? O George Vanderlei e o Vitor Felipe, o Vitor que fazia dupla com o Álvaro, até recente, né? Lá a turma do CT Cangaço. E já que a gente está falando de 2020, né? Quem está de volta aqui às terras paraibanas é o nosso paraibano Petrúcio Ferreira, que conquistou 2 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo que estava acontecendo lá em Londres. Ele bateu o recorde mundial nos 200 metros da classe T47 e Petrúcio foi recebido por familiares e fãs no aeroporto Castro Pinto. Quem conversou com ele foi a repórter Ludmila Costa. Olha só quem chegou de volta à Paraíba, Petrúcio Ferreira, e trazendo 2 conquistas novas aí. 2 aqui, hein? 100 e 200. Recorde mundial. Sim, isso ficou melhor, hein? Manda um recado aí para os paraibanos, Petrúcio. Fala toda a galera paraibana. Voltei aqui para Paraíba, para João Pessoa, muito feliz em ter conquistado 2 medalhas, uma no 100 e outra no 200 metros, e ter quebrado 2 recordes mundiais, no 100 e no 200. Ok, então recado dado aí pro pessoal. Então boa sorte aí, Petrúcio. 2 medalhas de ouro, 2 recordes mundiais. Tá aí o Petrúcio brilhando nos 100, os 200 metros, que é a prova também, né, que ele gosta, né, e ele tem essa afinidade. Eu até, uma matéria que eu fiz com o Petrúcio há um tempo, eu perguntava para ele qual era a diferença, assim, o que é que ele sentia de tanta vontade de correr os 200, e ele sempre falava que é a história da curva, né? Que exatamente na curva era onde ele fazia a diferença em cima dos adversários, mas hoje o cara está batendo o recordinho, ele mais, né, corrigia no Petrúcio essa questão da saída, que é fundamental, né, no atletismo. E eu estava até, uma brincadeira que seria interessante, era pegar aí o Usain Bolt com o Petrúcio, fazer uma onda aí com os dois, que são, na verdade, os fenômenos, né, do atletismo. E o Petrúcio já tem um tempo menos de uns... Quer dizer, a diferença do Usain Bolt para o Petrúcio é menos de 1 segundo. Aí você pega um fenômeno como ele, o Petrúcio, um menino que surgiu da Paraíba, deficiente, e tem uma marca tão impressionante como ele já tem nos 100 metros,
10,53 não é pouca coisa, não. Não, e detalhe, assim, tem até uma discussão a nível mundial que alguns para-atletas queriam concorrer, né, pelo Comitê Olímpico Internacional e não pelo Comitê Paralímpico. E pelas marcas você percebe que facilmente, assim, iam figurar ali no pódio, né, iam, quem sabe, até brigar por medalhas de ouro, porque a gente vê que, se a gente fizer uma relação do atleta brasileiro olímpico com o atleta brasileiro paralímpico, a gente vai ver que os nossos para-atletas têm marcas até melhores do que os nossos atletas que competem aí junto do Comitê Olímpico Internacional. Eu vi uma reportagem em outra emissora de TV, com o tempo que o Petrúcio conseguiu nos 200 metros, ele seria finalista da Taça Brasil para atletas sem deficiência. Olha aí. Então você mostra como o Petrúcio é veloz. Não, e agora só tem, né, o Petrúcio tem vivido aí um momento, até assim, nos bastidores, um momento importante. Hoje é atleta do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, continua treinando na Paraíba, é bom a gente frisar isso, continua com o Pedrinho e o Jailton, toda a turma lá que treina lá na pista de atletismo da UFPB. Estrutura boa, né? E é um cara assim, hoje está com vários patrocinadores, né? Então, o cara que saiu lá de São José do Brejo do Cruz, o cara que veio para João Pessoa, né? Morou numa casa de apoio, hoje é um cara que vive muito bem pelo esporte, né? E agora é só esperar as próximas conquistas. Está aí a prova dos 200 metros, né? Essa que é a prova que ele realmente, ele diz, nessa prova eu me realizo, exatamente porque tem toda essa história aí da curva, né? Que ele tanto enfatiza, né? Ontem eu assisti uma matéria exatamente fazendo esse paralelo do atleta paralímpico, fazendo esse paralelo justamente com os atletas de futebol, né? E usavam o Jô, né? Atacante do Corinthians, que ele é altão, tem 1,94 m, né? Mas tem muita velocidade. E um atleta paralímpico, eu até esqueci o nome dele, ele participou da matéria também, ele dizia que é nos primeiros 40 metros que a gente realmente conhece, né? Que a gente percebe a explosão, a força física dos atletas. A gente vê a e muito antes dos 40 metros ele já está arrancado demais aí, né? Pois é, e aí, né, a gente fez questão aí de trazer esse registro, né? A gente tinha trazido já algumas imagens, tanto da prova dos 100 como também dos 200 metros aqui no Show de Bola, mas agora com a chegada do Petrúcio aqui na Paraíba, né, vai dar uma relaxada e aí depois vai voltar a treinar, porque tem mais competições, tem competições nacionais, né, e também ele já está aí nesse projeto rumo a 2020, né, Tóquio, e até a Ludmila perguntava para ele, mas e tal, em 2020? Ele disse, não, já está nos meus planos aí, já é 2020 para ele já é realidade, né? Então é só trabalhar agora e confirmar essa boa fase. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta rapidinho e a gente vai falar de muita coisa. A novela do craque Neymar, será que o Neymar vai para o Paris Saint-Germain? E ainda tem Série A, ainda tem Série C com o Botafogo e tem uma novidade. Daqui a pouco a gente vai falar se o técnico Itamar Schulli permanece ou se o Itamar Schulli vai ganhar novos ares fora do Botafogo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Show de Bola. De volta com o seu Show de Bola, aqui pelo portal correio.com.br. E a novela com o craque Neymar continua. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro deve assinar contrato com o Paris Saint-Germain a qualquer momento. O diário esportivo Marca afirma que Neymar fará exames médicos amanhã no Paris Saint-Germain. O jornal espanhol reproduz informações publicadas por um jornal do Catar e acrescenta que o atacante brasileiro vai se reunir com o presidente do PSG para acertar os últimos detalhes de sua saída do Barcelona para o time francês. Que celeuma essa do Neymar, meu amigo? Fica no Barcelona, não fica? Vai para o Paris Saint-Germain, não vai? Felipe Coutinho vem para o Barcelona para ver se segura aí o Neymar, para formar uma dupla dos sonhos. O que é que vocês acham sobre essa história do Neymar?
vai para o PSG, fica no Barcelona, é só uma forma de valorizar o passe. Acho que o passe do Neymar já está muito valorizado, mas no mundo do futebol ninguém sabe, né? Uma novela boa, né? Uma novela boa, mas já está longa. Já está começando a ficar bem chata essa novela quanto ao Neymar, né? Neymar que... A grande meta do Neymar é ser protagonista, todo mundo sabe, né? No Barcelona vai demorar um pouco, apesar de que ele já começa a trilhar essa estrada, né? Em busca do protagonismo, mas enquanto o Lionel Messi estiver no Barcelona... E no auge. Exatamente, a estrada do Neymar vai ser bem longa. É exatamente o que aconteceria no PSG, né? Eu acredito que só de vestir a camisa do PSG, o Neymar já vai ser protagonista. Já vem sendo, né? Sem mesmo vestir. Mas as informações que eu li ontem eram exatamente essas mesmo, de que o Neymar assinaria contrato, né? Nos próximos dias, lá em Doha, né? Teria um encontro com os sheiks, né? Os sheiks do Paris Saint-Germain, e por lá mesmo assinaria o seu contrato para, de fato, possa ser oficializado como jogador do PSG. Agora, de fato, né, no PSG tem jogadores que são amigos do Neymar, tem o Thiago Silva, tem o Marquinhos, tem o Lucas, né, tem o Daniel Alves, são jogadores que, digamos assim, persuadiriam, né, indiretamente a ida do Neymar para o Paris Saint-Germain. Mas entre, de fato, jogar num grande clube dentro da França, né, dentro daquele país francês, lá na França, né, de fato, e jogar no Barcelona, num grande clube europeu, eu acho que eu não pensaria duas vezes em me manter no Barcelona, jogando ao lado de quem ele tem jogado, né, do Luis Suárez, do Lionel Messi, do Iniesta. Está chegando também o Philippe Coutinho, que é um grande amigo dele, né? Eu acho que eu não pensaria duas vezes, eu ficaria no Barcelona. Agora, essa história tem que ter um desfecho quanto antes, né? Porque ninguém aguenta mais, né, Ranieri? Barcelona ou PSG, Alan? Rapaz, pelas cifras milionárias que estão na mesa do Neymar, fica até um pouco difícil você negar uma proposta dessa. Porque ele no Barcelona ele ganha muito bem, obrigado, mas uma proposta de um salário anual de 110 milhões de reais é difícil você recusar. Além disso, você viver em Paris, uma das principais cidades do mundo, belíssima, com vários amigos da seleção brasileira ao seu lado, vários jogadores de qualidade, como Cavani, o alemão Draxler, são muitos jogadores bons, Verratti, Di Maria é um timaço que com o Neymar eu acho que pula de patamar, é um time que vem batendo na trave na Liga dos Campeões, ficando nas oitavas, nas quartas, e eu acho que com a chegada do Neymar, que deve ser concretizada, acho que o PSG dá esse salto muito grande esportivamente. Então, com ele em campo, é um time que tem tudo para brigar de igual para igual com Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Juventus. Então, tá essa novela longa, mas eu acho que tá bem próximo de ter o fim e o Neymar vai mesmo jogar na França. Detalhe, viu? Eu estava acompanhando aqui o noticiário internacional, sempre gosto de ver os jornais esportivos, né, do mundo, e estava dando uma olhada aqui no jornal Sport, que é um jornal catalão, né, um jornal lá exatamente acompanha ali o dia a dia do Barcelona e dos clubes ali dos arredores, e tem até uma imagem interessante mostrando uns cartazes que a torcida do Barcelona estava espalhando, chamando o Neymar de traidor, de mercenário, essas coisas que a gente vê no mundo do futebol, né? E até quando foi bem no começo dessa história, a diretoria do Barcelona, até o vice-presidente, o Jordi, chegou a dizer que o Paris Saint-Germain estava blefando pelas cifras que estava oferecendo ao Neymar, né? Porque, segundo os bastidores ali do Barcelona, os dirigentes estavam afirmando que o Paris Saint-Germain não tinha condição de pagar aquele valor que estava oferecendo. E ainda tinha um detalhe que complicava essa negociação, é que por conta do valor muito elevado, podia complicar nas regras, né, que as transações do futebol europeu... É o fair play financeiro da UEFA. Eles preconizam, né, que aí, meu amigo, chega a cifras absurdas, né, essa questão do Neymar. Mas dizem aí, né, o jornal até que a gente trouxe aí, o Marca, dando conta de que amanhã Neymar vai estar, né, já nas tratativas com
Paris Saint-Germain. Vamos aguardar. E olha, falando em Série A do Campeonato Brasileiro, ontem a gente teve uma rodada movimentada, inclusive nesse exato momento, a rodada da Série A tá tendo prosseguimento, um jogo, o Vasco tá jogando por aí, inclusive, meu amigo, olha, já teve torcedor do Flamengo que mandou mensagem aqui pra gente no intervalo, disse, ei, não vai falar do jogo do Vasco não, porque a gente tá secando aqui o Vascão da Gama. Mas aí a nossa central de interatividade está acompanhando esse jogo do Vasco, né, que está então 30 minutos ainda no primeiro tempo, 0-0, o Vasco que está aí fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o jogo, pelo menos na avaliação da central de interatividade, que está acompanhando aí os detalhes, um jogo muito truncado, tá aí, o jogo tá, complicado, esse jogo do Vasco no fechamento dessa rodada, nessa segunda-feira. Mas a gente também teve um jogo até interessante, que foi o jogo do Corinthians e Flamengo e Corinthians. Teve história de apito amigo, impedimento com jogador, o Jô do Corinthians estava a 3 metros da bola, Teve flamenguista que ficou, isso não existiu, foi marcado corretamente. Mas aí, Alan, fica só esse empate, Corinthians e Flamengo, mas fica uma prova, tá ficando um gostinho aí que ninguém segura mais o Corinthians. É isso mesmo ou ainda tem muita água para rolar nessa Série A? Foi realmente um jogaço de bola ontem na Arena Corinthians. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, acho que dominou o Flamengo durante os 45 minutos iniciais, tanto que chegou a abrir o placar no gol anulado pelo Jô, que eu acho que foi um dos lances mais esdrúxulos que eu já vi da arbitragem no futebol brasileiro. Você marcar um impedimento com o jogador estando 3 metros em posição regular, chega a ser um absurdo. Mas voltando a falar dentro das 4 linhas, depois do gol anulado, o Corinthians voltou a jogar bem. O Jô, mais uma vez, marcou o gol, dessa vez valeu, e o Timão terminou o primeiro tempo na frente. Na segunda etapa, os papéis foram invertidos. O Flamengo voltou com tudo e partiu para cima do Corinthians como se estivesse jogando em casa. Empatou o jogo com um golaço do zagueiro Hever e ainda teve várias chances de virar o jogo. O meio-campista Diego perdeu uma chance incrível. Então foi um jogo disputado, cada equipe jogou melhor um tempo e o Corinthians, como sempre, não perde. Já são mais de 30 jogos de invencibilidade e desta forma vai ser muito difícil alguém tirar esse título do Corinthians. Vitor, o que dá pra gente perceber é que, assim, na era dos pontos corridos, o time dispara dessa forma, fica difícil alcançar. Mas tem ali, Flamengo tá por ali, Grêmio tá por ali, tem uns times que estão naquela de torcer por um tropeço do Corinthians. Você acha que ainda tem uma reviravolta nesse Campeonato Brasileiro ou já CBF pode começar assim, nos jogos do Corinthians, pode começar a levar a taça para dar uma estimulada, dizer, o que é que está esperando vocês aqui, mas não pode ser agora. Você acha que já é assim ou tem como esse quadro ser revertido ainda? Desse jeito vai motivar ainda mais os corintianos, né? Mas assim, é a máxima do futebol, né, Ranieri? Futebol é uma caixinha de surpresas e o Corinthians tem mostrado isso a cada jogo, né? No início do campeonato diziam lá em São Paulo que o Corinthians seria a 4ª força do futebol paulista nessa temporada e jogo a jogo o Corinthians vem mostrando o contrário, dentro da sua limitação quanto a elenco, quanto ao que pode oferecer taticamente dentro de campo. O Corinthians vem surpreendendo bastante, né? É um time vou até citar o Abel Braga. O Abel Braga, após o jogo contra o Corinthians semana passada no Maracanã, dizia que se esperar o Corinthians entra dentro da área tocando a bola. Caso o time adversário tenha a ousadia de se expor demais para cima do Corinthians, o Corinthians mata o jogo no contra-ataque. E o Corinthians só precisa de um gol, né? Para conseguir... O caso que aconteceu foi no jogo contra o Grêmio, que era o confronto do líder contra o vice-líder, lá na Arena Gaúcha. O Grêmio partiu para cima durante todo o jogo, o Corinthians em 2 ataques fez um gol e segurou o jogo. E o goleiro resolveu depois de tudo, né? O Cássio, que é um grande goleiro, conseguiu defender o pênalti, inclusive, do Luan, que para mim é o craque do Campeonato Brasileiro até então. Mas, de fato, o Corinthians
tem surpreendido bastante e tem me agradado demais. Acredito que consiga segurar, pela regularidade que tem apresentado até agora, esse campeonato até o fim. Por mais que, quando o Corinthians tropeça, o Grêmio tropeça, o Palmeiras tropeça, o Flamengo tropeça. Então, desse jeito está começando a ficar bem complicado de tirar a taça do Corinthians. Só para a gente recapitular aqui, né? Só pedir aí a nossa central de interatividade aí para colocar a tabela de classificação da Série A. A gente percebe, né, Corinthians 41 pontos, Grêmio vem em segundo com 33. Então, amigo, é até uma diferença bacana aí né, são 8 pontos. Estamos na rodada 17, não é isso? Isso. E aí estamos exatamente tá sendo fechada hoje com esse jogo Vasco e Atlético Paranaense lá no Raulino de Oliveira, 0-0, né? E o G4 fecha com Santos 31 pontos e Palmeiras 29 pontos. Aí depois vem aí o Flamengo, né? Vem o Sport e lá naquela zona, né, que ninguém gosta, lá no finalzinho da tabela, nós temos o Atlético Paranaense com 18, Avaí com 17, Vitória com 13 e o Atlético Goianiense 12 pontos. Cadê o São Paulo, Ranieri? Pois é, rapaz. Aí, o Alan agora se animou, viu? Falou. A turma já estava cravando, Alan, que o São Paulo estava rebaixado, já que ia fazer. Né? Porque assim, a turma fica naquela, né? O time não pode chegar na zona de rebaixamento, que a turma fica torcendo. Liga o secador. Pra coisa dar errado. Liga o secador, rapaz. Mas tá conseguindo aí. O São Paulo é time de camisa, né? Não dá pra ir, pô. Segunda-feira passada a gente estava aqui no programa e estava rolando o jogo São Paulo e Grêmio no Morumbi. Antes de terminar o nosso programa Show de Bola, o Grêmio estava ganhando. No fim das contas, o São Paulo empatou. E desde então vem numa crescente muito grande no campeonato. Fez um jogo que talvez tenha sido um dos melhores jogos do ano no futebol brasileiro contra o Botafogo no último sábado. O Jair Ventura, inclusive, na entrevista coletiva, eu vi alguns momentos, Jair elogiando bastante assim, a qualidade, né, que foi colocada em campo e tal. E um jogo de 4-3, meu amigo, você percebe que não tem o que discutir, que foi um jogaço, né? Foi um jogaço com várias viradas. O São Paulo saiu na frente, mas o Botafogo ainda no primeiro tempo virou para 2-1. Logo no início da segunda etapa, fez o terceiro, ficou 3-1 e o São Paulo foi para cima buscando o resultado, porque a derrota não interessava. Tanto fazia perder por 4, 5 do que perder por menos. Então o São Paulo foi para cima e contou com a estrela de 2 estreantes, o Marcos Guilherme, que entrou no segundo tempo, marcou 2 gols, e o Profeta Hernandes também, que depois de 7 anos retornou ao clube, já voltou jogando muita bola, comandando o meio-campo. Então o São Paulo é uma equipe que vem numa crescente agora no campeonato e eu acredito que a zona de rebaixamento ficou para trás. O time está se acertando, a defesa ainda está falhando um bocado, mas o meio-campo de São Paulo e o ataque vem se acertando. O São Paulo eu acredito que tem uma das melhores peças no meio-campo do Brasil. Você tem um Jusilei, um Petros que voltou da Europa muito bem, o Hernandes agora e o Cueva, que foi um grande jogador no ano passado, mas que vinha decepcionando nessa temporada e que deu sinais de reação. Então acredito que o São Paulo agora vai brigar lá no meio de tabela. É cedo, eu não sou aquele torcedor otimista demais que acha. Agora o São Paulo vai embalar, vai brigar por Libertadores. O pensamento é um pouco mais baixo, é se estabelecer ali no meio de tabela, mas eu acho que rebaixamento o São Paulo não pensa mais. Pois é, torcedor. Panorama aí da Série A, pai, quando falou na zona de rebaixamento, o Alan perguntou logo, ei, cadê o São Paulo na zona de rebaixamento? Pois é. E daqui a pouco tem mais show de bola para você, falando da 5ª derrota consecutiva do Botafogo da Paraíba na Série C. Garanto a você, torcedor, próximo bloco tá fervendo. A gente volta já já. Estamos de volta e a crise no Botafogo da Paraíba continua. Ontem, jogando fora de casa contra o CSA, o time do técnico Itamar Schulli conquistou a 5ª derrota consecutiva na Série C. O time até saiu na frente, mas no segundo tempo não conseguiu segurar a pressão azulina.
Festa no estádio Rei Pelé para CSA e Botafogo da Paraíba, times que querem brigar pelo acesso. Logo no começo, o Magno tenta em cobrança de falta, para longe do gol de Mota. O CSA desconta com Michel, de cabeça, que desperdiça uma oportunidade. Outra tentativa do Azulão, de novo por cima, pela direita. Só dá CSA no jogo, Daniel Costa cruza e Thales ajeita, quase abre o placar. Marcos Antônio tenta de falta. Pressão do CSA, cobrança de escanteio, Jorge Felipe cabeceia, Michel Alves salva. Pressão alagoana, pela direita, Marcos Antônio chuta para fora. Mas nada adiantou, aos 43 minutos, jogada de ataque do time paraibano. Mota afastou mal e a bola sobrou para Dico, que bateu despretensioso. E a bola entrou, 1-0 Botafogo. Já estamos na segunda etapa e o CSA tenta logo um empate numa boa jogada de Edinho. Aos 10 minutos, vem o gol do empate. Cobrança de escanteio na cabeça de Thales. Ele acerta o gol. Festa no Rei Pelé, 1-1. Daniel Costa tenta a virada, mas bate por cima. O Botafogo acorda no jogo e vem contra-ataque com Fernandinho. O Azulão responde com Daniel Costa. O Botafogo quer a vitória. Roger Gaúcho tenta o ataque e lança Rafael Oliveira, que manda por cima, a bola bate no travessão. Aos 32 minutos, festa no Trapichão. É o gol da virada do Azulão. Dauan chuta do meio da rua, a bola ainda bate no dique e engana o goleiro. Gol do CSA, 2-1. Outra tentativa de Dique pela direita, a zaga afasta. E a partida ficou assim, CSA 2, líder, Botafogo 1. E o futebol paga caro essas coisas, né? Você não pode, às vezes, desperdiçar as oportunidades claras, né? E aí depois, no chute de fora da área, ela desvia, entra, e assim foi o jogo. Um jogo onde o Botafogo foi bem melhor no primeiro tempo, onde a segunda etapa, claro, natural que a equipe ia tentar uma pressão, a equipe do CSA, mas o jogo estava sob controle. Nós fomos tomar um gol aonde? Numa bola parada. E depois que nós tivemos a chance de definir, nós não conseguimos, né? É um jogo difícil, a gente sabia da dificuldade que era, um adversário, um treinador inteligente, jogador experiente, mas valeu hoje a valentia de novo. Antes de descer o túnel, já falei com eles, tranquilo, gente, nós temos mais 45 minutos. E falei para eles no vestiário, um time que tem a qualidade do nosso time, a valentia que esse time tem e faz funcionar coletivamente, a gente teria que passar confiança para eles. Futebol, infelizmente, os resultados negativos caminham com a gente sai sempre para poder vencer. Mas às vezes ela agarra, né? E quando agarra, você tem que ter o equilíbrio. Não é ter equilíbrio nas vitórias, é mostrar equilíbrio também quando as coisas não estão dando certo, para a gente poder buscar a vitória. E Deus realmente abençoou mais uma vez. E olha, a 12ª rodada começou na sexta-feira, ainda com 2 jogos, né? Os jogos que aconteceram abrindo essa rodada, lá no comecinho veio o jogo, né? Tivemos Fortaleza e Salgueiro na Arena Castelão, né? Antes a gente tá vendo aí o jogo do Sampaio Corrêa e Asa de Arapiraca, o belíssimo gol, né, do Asa, quer dizer, o gol do Sampaio Corrêa, né? O Asa ficou no prejuízo. E foi após quase 2 meses, meu amigo, que o Sampaio não vencia em casa. Felipe Marques foi quem fez o gol, né? E no final deu Sampaio 1, Asa de Arapiraca 0 na Arena Castelão. Só que essa é em Fortaleza, foi lá onde recebeu o duelo entre Fortaleza e Salgueiro. Os donos da casa se deram bem com Lúcio Flávio, que aproveitou o cruzamento e, meu amigo, deixou, né, o goleiro só na saudade. Foi o único gol da partida. Fortaleza 1, Salgueiro 0. Foi o placar final. O tricolor do PC dominou, né, jogando em casa. E a rodada termina agora à noite com mais 2 jogos. No Lourival Batista, o jogo que está acontecendo nesse momento, Confiança enfrentando o Motoclube, o jogo que começou às 8h30 da noite, a gente está acompanhando aqui, Confiança e Motoclube 0-0. E às 9 horas, na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrenta o Remo na briga para entrar no grupo dos classificados. E a gente acompanha, né, a tabela de classificação, essa tabela de momento, né? O CSA vem aí com 23 pontos e aí em seguida
né? A gente também vê Fortaleza, Sampaio Corrêa e Remo. Ali na zona intermediária vem o Salgueiro, Botafogo e Cuiabá, ambos com 14 pontos. Motoclube em oitavo com 12. Confiança na zona de rebaixamento, 12 pontos. E o Asa de Arapiraca com 11, né? Só a gente está até aí atualizando já. Confiança e Motoclube aparece com 12. Aí, na sua tela, torcedor, está aparecendo com 11, porque a gente já está garantindo esse resultado momentâneo, né? Como se fosse um ponto para o Confiança e um ponto para o Motoclube. Você percebeu o professor Itamar abatido ali na hora da coletiva? Quinta derrota consecutiva. Até o nosso jornal já brincava, né? Dizendo assim, a loteria da crise, Botafogo faz a quina. Aí, meu amigo, a turma do Já gosta, né? Será que vai ganhar a Mega Sena no Será, sábado, hein? Rapaz, quem sabe, né? Você achou o Itamar Schulli abatido, Alan, na coletiva? São 5 derrotas consecutivas já. Eu senti sim, eu estava até comentando com os colegas agora, enquanto a gente viu o VT. Não tem como não se abater. O Botafogo vinha fazendo um campeonato muito bom nas primeiras rodadas, só que desde a 7ª rodada, desde que venceu Confiança no dia 24 de junho, o Botafogo não sabe o que é vencer. São mais de um mês no jejum, 5 derrotas consecutivas, um time que brigava pela liderança da competição e hoje corre sério risco de rebaixamento, porque a rodada nem acabou e o Botafogo ainda pode despencar um pouco mais. Então a gente sente o treinador um pouquinho abatido, porque nesse jogo contra o CSA, ele fez de tudo. Ele mudou o esquema tático, escalou o time com 3 zagueiros, 4 homens no meio campo e 3 atacantes. E mesmo assim, o resultado não apareceu. O Botafogo até jogou um pouquinho melhor do que daquele último jogo aqui contra o Fortaleza, mas mesmo assim não foi o suficiente. Saiu da frente, mas na segunda etapa não conseguiu segurar o resultado. Mais uma vez, sofreu um gol de bola aérea, em cobrança de escanteio, que tem sido um calcanhar de Aquiles do Botafogo nessa Série C do Campeonato Brasileiro, tem sido esses cruzamentos na área. O time vem sofrendo muitos gols dessa forma e acaba se complicando nos jogos e perdendo partidas. Um detalhe, antes de trazer a opinião do Vitor aqui no Show de Bola, e pedir a nossa central, né? Ficou aquela celeuma. Itamar Schulli fica, não fica, diretoria vai mandar o treinador embora. Correio da Paraíba.com.br trazendo, né, a matéria do Alan Ebert. Ele fica esperando o último momento e traz aí, né, com exclusividade a permanência em primeira mão na Paraíba. Em primeiríssima mão, inclusive, né, o Alan trazendo essa informação no Correio da Paraíba.com.br da permanência do técnico Itamar Schulli, o presidente Zezinho do Botafogo garantindo a permanência do professor Itamar. E aí vem a pergunta, Vitor, que eu faço para você, para a gente abrir esse debate. Uma decisão acertada da diretoria, permanecer com o técnico Itamar Schulli, ou você acha que o ideal era buscar um novo nome para essa reta final, digamos, da Série C, pelo menos dessa fase de grupos? É uma faca de 2 gumes, né, Ranieri? O Botafogo, desde o início do seu replanejamento, né, quando finalizou aquela campanha desastrosa em 2015, apostou no Itamar Schulli. Ano passado quase obtém o êxito, né, tomou um gol aos 50 do segundo tempo para o Boa Esporte, mas parece que esse ano as coisas parecia que podiam caminhar novamente de forma positiva, né? Parecia que o Botafogo novamente teria aquela boa campanha jogando dentro do Almeidão, né? E fora de casa conseguiria aqueles pontos que sempre consegue, né? Aqueles empates aqui ou ali. Conseguiu quebrar o tabu, né? De que não vencia fora de casa há 2 anos. Mas o que eu percebo é que o Itamar perdeu a equipe do Botafogo em um momento bom da equipe na Série C. Inclusive contra o Sampaio Corrêa, que foi o primeiro jogo que perdeu, né, jogando no Almeidão. Na minha opinião, foi a melhor partida do Botafogo dentro de campo. Foi o jogo que o Botafogo mais criou. Tomou 2 gols de contra-ataque, acabou perdendo a partida realmente. Mas a partir dali as coisas não conseguiram mais andar da forma como ele queria, né? A gente percebe um time abatido dentro de campo, um time um pouco
perdido taticamente. Contra o Fortaleza a gente viu uma equipe que buscava encontrar as jogadas, mas não conseguia passar do meio de campo, de uma retranca. E né? com jogador a mais, né, Vitor? Exatamente. Durante boa parte do segundo tempo. Pior, né? Com 3 meias de criação, né? O Cleiton, o Roger Gaúcho e o Massinho. E que aí, diferente do que o Itamar colocou agora para essa partida contra o CSA, e eu confesso a você que eu acompanhei o Botafogo por um bom tempo, pelo o Jornal Correio da Paraíba. Sim. Hoje é o Alan que acompanha o dia a dia, né, e os bastidores também do Botafogo. Eu confesso que desde a chegada do Itamar, que eu pude acompanhar, fiz matéria da chegada acompanhávamos, né? Exato, acompanhávamos, o Vitor também com vozdatorcida.com. E desde que eu lembro, desde a chegada do Itamar até a parte onde eu acompanhei o Botafogo, o Itamar nunca jogou com um esquema. Na verdade, os treinadores que passaram pelo Botafogo nunca jogaram com um esquema tão ousado como o Itamar jogou ontem contra o CSA, com 3 zagueiros e 3 atacantes. E um detalhe, se você for ver, eram 3 zagueiros agora. Ele estava jogando com... A ideia era jogar com o Valber pela lateral direita, que aí disse, não, porque Cleiton estava na relação dos titulares. Aí depois disse assim, não, aquela velha história. Cleiton fez testes no vestiário, mas aí não se sentiu bem. Daqui a pouco o Cleiton é substituído, entrou, né, na partida. Eu confesso que eu fiquei sem entender. Era melhor ter colocado de primeira e acabou que fazendo o Gustavo, né, no time titular. Exato, e fazendo o meio-campo ficou só o Magno e o Djavan, porque na escalação que ele usou ontem, né, acabou tendo que colocar o Gustavo, e aí ficou com o Valber, Plínio e o André Santos, que estava no lugar do Bruno Maia, o Fernandes fazendo a lateral esquerda, que às vezes faz vez de meio-campo, e no ataque, Dico, Fernandinho e o Rafael Oliveira. No meio, só ficou Djavan e Magno. E cadê o armador? Que são 2 volantes. E aí depois, ele acabou tendo que colocar o Roger Gaúcho, né? Acabou tendo que colocar o próprio Cleiton, que é um cara que dá uma dinâmica ali. O Roger também, por ser um jogador muito agudo, é um cara que consegue, né, algumas boas jogadas. E é um cara que deixa os atacantes cara a cara com o goleiro. A gente percebe aí na jogada o Rafael Oliveira ficou cara a cara com o goleiro, né? Um gol até na narração no tempo real do Correio da Paraíba. Eu estava acompanhando e tinha lá, inacreditável, né? O gol que o Rafael Oliveira perdeu, e de fato. Mas eu julgo o seguinte, eu avalio por dois prismas essa questão do Itamar Schulli. Trazer alguém agora era você trazer o cara com a missão de ser o salvador da pátria. O cara tinha que livrar o Botafogo, né, dessa situação, ainda dava para brigar ali, né, pelo um G4, ou brigar para não cair. É reversível, né? Exato. Não, exatamente. Agora, você permanece com o Itamar Schulli, eu só consigo ver, isso é uma opinião muito pessoal, torcedor, eu só consigo ver que é o grupo que não está mais, né, afim da metodologia do Itamar, porque se você comparar o elenco do Botafogo com os times do Grupo A, você percebe que não tem assim, de dizer, mas o Botafogo está num nível muito abaixo, ou dizer assim, mas o Botafogo está num nível muito acima. Você vê que está equilibrado. Então eu só consigo ver que é os jogadores que não querem mais, e eu ia dizer o torcedor também. O time perde 5 partidas consecutivas, o torcedor já fica naquela. O Itamar, eu acredito e vejo que o Itamar já fez de tudo. De colocar meia, de não colocar, de colocar 3 zagueiros, colocar 3 atacantes, de jogar sem um meia de criação. Eu acho que ele já fez de tudo, né? Se ele vai permanecer, eu acho que a diretoria avalia como positivo. Eu discordo, né? Apesar, eu pude conviver com o Itamar um pouco como pessoa, ali fora das 4 linhas, a gente às vezes conversa com ele. Você vê que o Itamar é um cara bacana, respeitoso com a imprensa, é um cara espirituoso, acredita em Deus. Mas, profissionalmente falando, não é que o Itamar não renda mais o esperado. Mas é o grupo que não consegue render junto com o Itamar. Então, a gente sabe que tudo no Brasil vai na conta do treinador, e eu acho que com o Itamar não podia ser diferente. Só finalizando a tua linha de pensamento, a tua pergunta, é mais ou menos isso mesmo, Ranieri. Eu acredito que a situação do Itamar Schulli, com esse grupo do Botafogo, na situação que o Botafogo está e com a pressão da torcida, principalmente, diante desses últimos resultados
adversos, né, eu acredito que esteja bem redutível mesmo na conta do Itamar. Acredito que a diretoria mantendo ele agora não esteja dando um tiro no próprio pé, muito pelo contrário, né, até porque o Itamar tem a confiança da diretoria, né, conseguiu o título estadual no primeiro semestre, mas é uma situação que, dentro da Série C, tornou-se, de fato, insustentável, né? São 5 derrotas seguidas. Não são 5 resultados que variam com empate, uma vitória aqui e acolá. Não, são 5 derrotas consecutivas em um campeonato que é uma tacada curta. Agora você tem o Salgueiro, sábado, 8 da noite, lá no Cornélio de Barros. Já tive a oportunidade de ir lá, meu amigo. Lá, inclusive, eu acho interessante, o Cornélio de Barros se parece muito com o Marizão. As arquibancadas, né, mais altas, aquele gramado castigado pelo sol. A Vuvuzela. A Vuvuzela também, né? Teve problema lá com o Sport. E aí, Alan? O Salgueiro vem de derrota, perdeu, vinha embalado, né? E agora tem um jogo difícil. E só para relembrar, só para refrescar a cabeça do torcedor, Botafogo perdeu para o Salgueiro o ano passado na estreia do campeonato lá no Cornélio de Barros 1-0. Em 2015, 4-1 para o Salgueiro. Pois é. E aí, Alan, o panorama? Só voltando um pouquinho antes à história do Sim. Itamar Schulli, eu respeito demais também a história que ele teve aqui no Botafogo. É um técnico que reassumiu o clube em dezembro de 2015. De lá para cá vem realizando um bom trabalho. Levou o Botafogo à sua melhor campanha da história na Copa do Brasil, com as oitavas de final do ano passado. Quase conseguiu o acesso também no ano passado, levando aquele gol que o Vitor disse aos 50 minutos. Mas eu acho que passou o momento dele aqui. Como você também concorda com a sua opinião, que os jogadores não querem mais. Porque o Botafogo tem um elenco muito bom, com peças de qualidade em todos os setores, mas a gente sente que o time não rende mais. Então chega um determinado momento que precisa mudar o treinador. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, o Muricy Ramalho de São Paulo. Ganhou tudo. 3 brasileiros, um recorde histórico até hoje, 3 brasileiros consecutivos que ninguém conquistou. Mas chega um momento que o time não consegue mais render e tem que mudar o treinador. Então acredito que o caso do Botafogo seja semelhante a esse do Muricy no São Paulo. Em relação a esse jogo contra o Salgueiro no sábado, realmente é uma pedreira. As duas equipes têm a mesma pontuação na tabela, 14 pontos, estão logo abaixo do G4. E quem perder, dá adeus de vez a pensamento em G4. Porque a gente já vê o CSA lá em cima com 23 pontos. Eu acho que o CSA está praticamente garantido. Fortaleza e Sampaio Corrêa estão bem encaminhados. E essa última vaga eu vejo o Remo, o Botafogo, o Cuiabá, o próprio Salgueiro. Então quem perder esse jogo, eu acho que dá adeus a essas pretensões. E até me antecipando, eu dei até esse comentário hoje no Correio Esporte mais cedo. Eu acho que o Botafogo tem que fincar os pés no chão, esquecer o G4 e pensar só em permanência na Série C, porque faltando 6 jogos, a equipe nesse momento, do jeito que está, eu acredito que não dá mais para brigar para o G4. Alan, obrigado pela participação. Segunda-feira tem mais, né? Valeu, Ranieri. Segunda-feira estamos aqui de novo. Vitor, obrigado pela participação, né? Pela vez primeira no Show de Bola, mas eu sei que você tem que vir mais vezes aqui. Com certeza. Obrigado, Ranieri, pela oportunidade. Valeu, Alan. Valeu, Vitor. Até a próxima. Boa semana para todo mundo. E olha, o Show de Bola fica por aqui. Até a próxima segunda. O canal, você já sabe, é o play.portalcorreio.com.br. Fique agora com o Correio Notícias. Até mais, torcedor!